Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na 45ª e 46ª sessão ordinária realizadas na última semana. Mas antes, para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre as lideranças da Câmara Municipal. O líder de um partido é o vereador que está autorizado a falar em nome da bancada desse partido e é o seu intermediário oficial em relação a todos os órgãos da Câmara Municipal. O líder é escolhido pela maioria absoluta dos componentes da bancada do partido para um mandato de 2 anos. Mas o líder também pode ser destituído de suas funções a qualquer momento e substituído por outro vereador. Isso após deliberação aprovada pela maioria absoluta dos membros da bancada. Ao ser escolhido, o líder indica um vice-líder para cada 5 vereadores de seu partido na Câmara. Os vice-líderes podem ser eventuais substitutos, no caso de ausência ou impedimento do líder, e seguem a ordem de indicação quando há mais de um vice-líder. São atribuições do líder: realizar comunicações de caráter inadiável à Câmara Municipal, indicar o orador do partido nas solenidades, fazer o encaminhamento de votação, ou seja, recomendar o voto que deve ser seguido por sua bancada. Ele também pode indicar um vereador para substituí-lo nesta função. Cabe ainda aos líderes indicar os membros de seu partido nas comissões permanentes, especiais, parlamentares de inquérito e de representação, dentro do prazo de 48 horas após a solicitação do presidente da Câmara Municipal. O bloco parlamentar consiste na união de 2 ou mais partidos e equivale a um só comando, como se fosse um único partido. Eles são organizados no início de cada legislatura e podem ser desfeitos a qualquer momento. São formados por vereadores agrupados de acordo com a sua representação partidária, através de ofício encaminhado pelos líderes de cada partido à mesa diretora. Existe ainda na Câmara Municipal a liderança do governo. O líder do governo é um vereador indicado pelo prefeito. A ele cabe falar autorizadamente no grande expediente em nome do prefeito, ser seu intermediário junto à Câmara Municipal e discutir e encaminhar a votação das matérias de autoria do prefeito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as lideranças da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 45ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, dia 3 de agosto. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação relativo à reforma do refeitório e também da cozinha do Hospital Municipal Raul Sertã. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vocês que estão em casa assistindo, esse requerimento de informação é para poder a gente trazer transparência na reforma do hospital, da cozinha do Hospital Raul Sertã. Recentemente, a gente se deparamos aí com uma licitação de comida transportada, o valor sendo aumentado em 300%. 300% aumento da alimentação do Hospital Raul Sertã. Por que esse aumento? É porque a comida é transportada. Antes a comida ela era feita dentro do espaço do próprio Hospital Raul Sertã. E esse requerimento de informação, nós vamos trazer algumas informações que eu preciso. Por exemplo, a empresa passada, quando ela ganhou a licitação para poder utilizar-se do espaço, ela tinha que fazer a manutenção do espaço. E essa manutenção ela não foi feita no passado. Isso tudo indica um sucateamento do setor para poder terceirizar para a comida transportada. Fora os problemas que têm acontecido, da comida chegar atrasada, da comida chegar fria, da comida chegar azeda, de ter grosa dentro da nota de empenho que é paga mensal à empresa, nós temos o valor. O valor, quando a comida era preparada dentro do Hospital Raul Sertã por um ano, era 3.200.000 por ano. Agora é 12 milhões por ano. Paga-se. Eu tive acesso à nota de empenho do primeiro pagamento. R$ 967 mil mês de alimentação dentro do Hospital Raul Sertã. Isso já é um absurdo. Isso já é um absurdo se pagar uma fortuna dessa na comida do Hospital Raul Sertã. Agora, qual é o próximo absurdo que eu não posso admitir? Por exemplo, a maternidade
foi alvo de denúncias nossa no passado, e a cozinha da maternidade está pronta. Só que eles não utilizam do espaço da maternidade para poder fazer a comida lá dentro. Eles continuam, insistem em comida transportada num valor altíssimo. Eu estou falando só do Hospital Raul Sertã. E no Hospital Raul Sertã é simples. Se está fazendo a reforma, cadê a licitação para compra de equipamentos? Cadê a licitação para gênero alimentícios? Eu não estou acompanhando essa dinâmica para retomar com o serviço de alimentação dentro do Hospital Raul Sertã, que funcionava. Tínhamos problema? Tinha problema no passado, mas funcionava. O que a gente não pode admitir é que uma alimentação dentro do Hospital Raul Sertã passe de 3 milhões e 200 para 12 milhões por ano, um aumento de 300%. E aí, quando a gente vê que o prefeito agora fala em recurso, fala em orçamento, fala em cortar, prefeito, e a alimentação do hospital, no governo do senhor, na época quando o senhor era vereador? A alimentação do Hospital Raul Sertão, o senhor vivia batendo aqui dentro dessa casa, que o valor era alto quando era 3 milhões e pouco. Agora, na sua gestão, é 12 milhões por ano. E aí eles estão muito à vontade, vereadora Priscila, muito à vontade, mas vocês podem ter certeza, esse vereador aqui não está à vontade, não. Porque é nítido que, infelizmente, sucatearam a cozinha do Hospital Raul Sertã para terceirizar para comida transportada. Esse ainda não está no Ministério Público Federal, mas isso vai ser encaminhado para juntar no apenso junto com a denúncia de Vossa Excelência, Priscila, que também está tendo um desdobramento muito grande. Passar uma parte aqui o vereador Mike Queiroz, vereadora Maiara, vereadora Priscila. Vereador Marcinho, parabéns, pode contar com o meu voto favorável. Uma vergonha a questão da cozinha do Hospital Municipal do Sertã. Eu pude acompanhar gradativamente o sucateamento dela. Teve uma vez que eu fui com a Priscila na cozinha, ela lembra disso? Até uma água, para você ter uma ideia, de banheiro, de quarto do hospital, caiu em cima do meu óculos, uma coisa nojenta. Uma coisa nojenta. Deixaram a cozinha sucatear de propósito. A Priscila fez denúncias, até na Polícia Federal já, essa situação. Eu fiz denúncias à Vigilância Estadual e eles deixaram sucatear de propósito. É nítido e é claro. Não é possível, gente. 1.600.000 ou 3 milhões. 1.600.000, 6 meses. 6 milhões e pouco por 6 meses, né? Ou 12 milhões por um ano. Não é possível, gente. Como é que o prefeito me fala em contingenciamentos e economia gastando aos tubos com algo que você está vendo que tem algo errado nisso? Detalhe, a alimentação está sendo serviço de péssima qualidade para os pacientes com vários outros problemas. Fora as copeiras, que a prefeitura tem que pagar e antes não pagava, ou seja, é prejuízo total e tem algo estranho nisso, né? Maico, você citou um ponto que eu não tinha lembrado aqui. Você viu, o prefeito fez um processo seletivo para copeiro. Na alimentação passada feita dentro do hospital, o copeiro era da empresa que era a fornecedora da alimentação feita dentro do hospital no valor de 3.200 por ano. Tem que somar os copeiros, que passa de 300% o aumento na alimentação do Hospital Raul Sertã. Vereadora Priscila, depois vereadora Maiara. Vereador, engraçado, né? Que a gente pega as falas do prefeito quanto vereador, né? Que ele fala, ontem mesmo, né, vereador Mike, a gente estava assistindo, né? Porque a gente tem que ver, né? A gente pegou ele falando dessa questão da alimentação também, por coincidência, eu trouxe esse requerimento do senhor hoje. E ele falava, né, 3 milhões, inclusive citava muito o vereador Cristiano Guenin, que assumiu a prefeitura, porque cargo político. E hoje, 3 milhões era roubo, né? 12 milhões é o quê, ô vereador? É o quê? Né? Então, tipo assim, são falas, né, que hoje, tudo que ele falava, ele faz bem pior, 3 vezes pior. Mas, graças a Deus, tem vereadores nessa casa que tem compromisso com a verdade, né, com a população, e que está denunciando, está levando isso. Dizer que o processo está no Ministério Público lá, está concluído, já está os caminhamentos feitos, e que daqui a pouco vai chegar os desdobramentos. Obrigado, Priscila. Vereadora Maiara. Bom, eu acho que o que está posto aqui, o que a gente consegue enxergar, é a fala que a conta chega. Nós estamos falando, mostrando, acho que desde o período onde a gente aponta esse ano, com o atraso das subvenções, já falando para tomar cuidado com a folha, tomar cuidado com o orçamento do município, e aí está tudo que a gente está presenciando. A conta chegou, né? Não dá para negligenciar o orçamento, achar que dá para fazer tudo e não vai ter nenhum tipo de desfecho, né? Infelizmente, quem sofre com isso tudo é quem está na ponta, mais uma vez. Mas esse prefeito não pode dizer uma coisa, dizer que a oposição da casa avisou, apontou.
E muita gente acha que a gente está aqui para fazer circo ou para fazer algazarra. A responsabilidade da gente estar aqui garante e incentiva que a gente cada vez mais demonstre o que precisa melhorar. Mas não dá para uma pessoa que tem aí um pensamento infantil, que aquela crítica que poderia estar contribuindo para o seu governo é um simples ataque para diminuir a imagem dele, ver aí o resultado disso tudo. Bom, gente, você conversa com qualquer servidor do Hospital Municipal Raul Sertã e eles dizem com uma única voz: não dá para comer essa comida. Eles precisam levar a marmita de casa, armazenar do jeito que dá para poder se alimentar no horário do seu plantão. A conta chega. E não tem só a conta da alimentação, não. A conta da FAO chegou. O subsídio, antes, era 400 mil. Hoje o subsídio é quase R$1 milhão. Então a conta chegou. Infelizmente, o nosso afastamento do lado desse prefeito incompetente que mostra agora, está aí mostrando para a cidade agora a real situação que vai viver o nosso município nesses 4 meses que faltam. Após a discussão, o requerimento de informações encontra-se em votação. Encerrada a votação, o requerimento de informações é aprovado por unanimidade. A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação relativo ao processo licitatório para a contratação da empresa especializada na prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos no município. Esse requerimento de informação é sobre a questão da empresa, né, que faz a coleta de resíduos no nosso município, a IBMA. Lá, no começo do ano passado, lá atrás, eu fiz um requerimento de informação perguntando sobre o que a prefeitura estava fazendo, né, já que o contrato iria vencer esse ano, e como eu sou presidente da Comissão de Serviço Concedido, eu tenho acompanhado as concessões dentro do nosso município. E, né, a concessão vence agora em setembro, né? E é claro o contrato, vereadores. A concessão, ela é 20 anos. Ela pode ser prorrogada por mais 5 anos, que na época o ex-prefeito Renato Bravo renovou por mais 5 anos, e não cabe mais renovação. Isso está dentro da lei orgânica do município. Não me engano, acho que é o artigo 237 ou 238, que diz que todas as concessões no município, 20 anos, prorrogado por 5 anos. Está lá. Só vocês pegar lá, é 237, 238. Pega aí o livro que vocês vão ver. Que não pode ter mais renovação, vereador. Não pode. Está lá. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito. Então, esse requerimento de informação é para me perguntar na prefeitura, né, o executivo, que desde o ano passado, que eu tenho documento, que eu já vinha perguntando, sinalizando a necessidade, qual o procedimento que eles fizeram em relação a isso? Vocês tomaram algumas providências em relação a isso? Tenho minhas dúvidas, vereadora. Tenho minhas dúvidas, que eu tenho acompanhado isso bem de perto, né? Até preocupada com a questão da gente não ficar sem um serviço, né? Que é um serviço importante que não tem nem reclamação no município, né? Então, para a gente não ficar sem ele. Mas também que ele seja feito de maneira certa, correta, né? Com licitação, da maneira que tem que ser feito, vereador Marcinho. E também quero saber da questão do CEA, né? Do Centro de Educação Ambiental, que está dentro do contrato, e eu não tenho visto, vereadores, nada em prol do meio ambiente na cidade. Então, eu quero saber onde que está esse dinheiro, aonde foi investido, de que maneira está, as notas, o investimento, se não foi investido, onde que está guardado, qual o valor guardado, para que seja investido de maneira correta na nossa cidade. Porque o que a gente vê é uma falta de compromisso, de responsabilidade e zelo com a coisa pública, com o dinheiro público e com a população de Friburgo, que eu acho que não merece estar passando por certas situações que a gente tem passado ao longo desses anos. Aí, como a senhora bem disse, vereador, falar que a gente é inimigo. A gente não é inimigo, a gente tem sinalizado, ó, estou sinalizando, ó, desde lá de trás, para fazer o estudo,
Mas, até o momento, eu não vi. Mas estou fazendo esse requerimento de informação, vamos ver o que eles vão me responder. E o que me responder eu vou estar trazendo aqui na tribuna para estar passando para a população, para a sociedade de Friburgo, que merece toda transparência e a verdade. A verdade. Como eu digo, quem quiser vai no meu gabinete, que eu tenho todos os documentos para provar tudo que eu falo aqui. Tá? Só ir lá me procurar, que eu tenho o maior prazer de abrir e mostrar tudinho lá para quem quiser ver, para ver que eu estou falando a verdade, que eu não estou inventando mentira, aquilo que eu não sou Pinóquio, não. Tem muito Pinóquio na cidade, mas eu não sou, não. Vereador Marcinho, vereador Maiara e vereador Mike Queiroz. Vereadora Priscila, quando eu assumi a Secretaria-Geral de Governo, o ex-secretário foi bater o palma para ele aqui, falei com o doutor Rodrigo Lima. Eu fiz a indicação, doutor, todos sabem nessa casa. Falei com ele, indique advogados bons para estar com você, porque eu não vou indicar, eu quero que você monte sua equipe, porque não tinha um subsecretário de serviço concedido, estava tudo largado, estava largado o gabinete do prefeito da Secretaria-Geral de Governo. O professor Pierre deixou largado, muitos processos parados, e eram 2 metas que eu tinha dentro daquela Secretaria-Geral de Governo: transporte público e EBMA, lixo. Nós estamos em 2023. Gente, eu queria entender. E a população está pagando alto. Quando você fala na empresa falta, está pagando 1 milhão de subsídio. Por que essa demora? O que está por trás? Alguma coisa está por trás, porque o prefeito era todo certinho, todo direitinho. Por que não tem cobrança nessas 2 áreas? A gente lamenta muito, tá? Isso é muito triste e a gente sofre muito o município por causa dessa péssima gestão desse prefeito de Animais, principalmente nessas 2 situações que eu falei, transporte e a questão do lixo. Vereadora Maiara. Bom, uma outra coisa que eu queria trazer, bem lembrado, né, tem um ditado que diz quem avisa amigo é, né? Se bem que sobre isso a gente vai ter outros desdobramentos sobre o que é amizade ou não. Mas eu queria chamar a atenção para a transparência, que eu acho que é o que é bom para todo mundo, tanto para o governo mostrar o que está pensando, o que está fazendo, quanto para a própria população dizer a perspectiva que ela tem sobre a realidade do município. E a gente tem experimentado nessa casa, toda vez que a gente puxa assuntos importantíssimos como esse, Vossa Excelência está elaborando esse tema, tem mais de ano, já está falando há muito tempo, e eu escuto só o eco, não as respostas. Isso é um problema muito grande que essa gestão precisa superar. A população precisa saber o que está acontecendo, a população precisa ter a oportunidade de encontrar com quem está administrando, né, dentro de cada setor e ser escutada, porque não precisa acreditar na gente, não tem problema, mas escuta a população. A gente está trazendo demandas que chegam no nosso gabinete, chegam nas nossas redes sociais, no nosso número de telefone, todos os dias. E parece que se ignora, né, esse clamor, se ignora a responsabilidade sobre esses temas. Então, foi a mesma coisa no transporte público, a gente está falando sobre alimentação, a gente quer transparência e quem não deve não teme. Tem que estar disposto a responder tudo e ter responsabilidade com o que a gente tem levantado, assim como a população, né? Vamos aguardar. Infelizmente, a gente não tem boas perspectivas ou experiências, né? Mas vamos aguardar. Vereador Mike Queiroz. Vereadora Priscila Pita, infelizmente nós estamos vendo um governo que ele gosta, ou pode ser que seja intencional, de apagar incêndios. Deixa o fogo pegar para depois ir lá e tentar apagar um incêndio. Tem algo errado, algo estranho nisso. Mas o que a gente acha mais assim triste com a população, quando ele fala de contingenciamento, não só quanto a questão do lixo, como também, como a gente colocou aqui, do transporte, que quer se gastar quase 15 milhões de reais, praticamente 15 milhões de reais, uma bilheteria eletrônica num serviço que já é gratuito. Aí o governo hoje, Priscila, ele funciona assim: deixa botar fogo, aí joga lá, vai correr para pagar. Aí, para a população não olhar para o incêndio que está destruindo, toma festa, pronto. Ó. Toma festa, que a festa vai destruir, vai distrair a população e eu vou fazendo as coisas erradas. Só que tem um detalhe: a gente já está alertando a população e está dizendo aqui o tempo inteiro: vocês estão fazendo pão e circo, mas a coisa está pegando fogo e quem vai sofrer com isso é a população. E como a senhora bem disse, o lixo é algo muito sério e pode, enfim, um serviço que pode ter fim e é perigoso. Hoje o serviço funciona muito bem, não pode acabar e tem que ter muita seriedade no assunto. Obrigado, vereador. Desculpa tomar seu tempo. Após a discussão, requerimento enquanto sem votação. Encerrada a votação, requerimento de informações aprovado por unanimidade.
O vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de lei ordinária feito em parceria com o ex-vereador Wallace Merchioro. Esse projeto dispõe sobre a prestação de assistência religiosa e espiritual por meio de capelania nos hospitais de Nova Friburgo e da outras providências. E esse projeto de capelania é um projeto, já está nessa casa aqui há um bom tempo, que eu tenho a honra de dividir ele com o antigo vereador Wallace Merchioro, que esteve aqui nessa casa aqui. E a gente observou, no período, principalmente no período da pandemia, nós tivemos muitas dificuldades de acessibilidade dentro dos hospitais e a gente presenciou muitas famílias não sendo assistidas, né? E esse projeto, ele é fundamental justamente para dar garantia, né? Principalmente para esses sacerdotes e ministros de religiões, para dar uma assistência mais fundamentada, principalmente, não só para aquelas pessoas que estão naquele leito em momentos terminais, mas também prestar uma assistência para a família, de solidariedade, de um acompanhamento espiritual. E, eu marquei 2 pontos importantes nesse projeto, né? Que o capelão ele oferece um aconselhamento espiritual e apoio emocional, tanto no paciente, aos seus familiares, como os profissionais também da saúde, sendo um elo, e geralmente essas pessoas eles têm um elo juntamente com as comunidades. Outro aspecto importante, além de garantir a entrada desses agentes nas instituições hospitalares da nossa cidade, claro que um horário definido, é uma garantia de acesso aos hospitais em situações de pandemia e endemia. E também todos os cuidados sanitários, né? A fim que esses enfermos e familiares não fiquem desassistidos. Era uma preocupação, então eu conto, nesse sentido, eu conto essencial a sensibilidade dessa casa, dos vereadores, para que a gente aprove esse projeto. Gostaria de deixar uma parte do nosso vereador Zezinho. Presente. Vereador Cláudio Leandro, um projeto importantíssimo, porque a fé remove montanhas. Eu tenho um caso de uma família muito conhecida. O esposo ficou um tempo internado aqui no Raul Sertã e depois foi para o Rio de Janeiro para fazer um procedimento. E lá ele fez o procedimento, correu tudo certinho, só que ele pegou uma pneumonia. E aí o caso dele se agravou muito, muito. Ele ficou muito tempo internado no CTI. Teve um momento, e eu tive muito contato com a esposa, e ela falou que conversou com o médico disse, olha, a medicina já fez tudo que podia ter feito pelo seu esposo. Daqui para frente, só Deus. E Deus interviu. A fé foi muito grande daquela família. E esse paciente está de volta em Nova Friburgo. Ele chegou em Nova Friburgo. Então, nesses momentos críticos, um momento muito difícil, que muitas das vezes o paciente está ali ou numa fase terminal ou lutando ainda para sobreviver, essa questão da capelania, ela é muito forte. Muitas das vezes ela consegue suprir a medicina, porque a fé do paciente, da família, dos amigos, a corrente de oração é tão grande que às vezes dá a volta por cima. Então o seu projeto é de tamanha importância, esse direito tem que ser respeitado em todas as religiões, e o senhor está abrindo essa possibilidade, ratificar que ela já existe, mas às vezes se encontra alguma dificuldade. E o senhor está abrindo essas portas através de um projeto de lei, e é um projeto que parece ser simples, mas de uma importância, de um alcance, de uma grandiosidade muito grande para quem mais precisa, para quem está lá precisando de ouvir uma palavra que só vai fazer bem para a pessoa. Então, o senhor conta com o meu voto favorável e parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto. Obrigado, vereador Zezinho. Na sua fala, Zezinho, eu fui lembrando algumas situações que nós passamos na pandemia, quando nós chegamos nessa casa, e nós ficamos impedidos muitas vezes de entrar dentro dos hospitais, mas eu consegui presenciar
muitas coisas importantes, principalmente impedimento de alguns padres, de alguns pastores e pessoas que estão ligadas nesse ministério, né, esses sacerdotes, a vontade deles de poder contribuir, né, principalmente nessa parte afetiva, estar ali do lado daquelas pessoas que estavam doentes. E eu tive um amigo, eu posso falar, essa presença é tão importante, Zezinho, que eu tive um amigo que ele me ligou desesperado, que ele estava lá com Covid, e ele com muita dificuldade de respiração, na própria fala dele, e eu ali, através do celular, a gente conversando, eu fui acalmando ele, e ele passou daquele momento com uma simples assistência ali, um simples bate-papo, ele foi acalmando. Então, desde já eu quero agradecer a todos os vereadores e conto com a colaboração para a aprovação desse projeto. Após a discussão, projeto de lei encontra-se em votação. Encerrada a votação, projeto de lei aprovado por unanimidade em primeira discussão. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 46ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, dia 3 de agosto. O vereador Joelson do Pote apresentou um projeto de lei ordinária, que institui o Programa de Assistência Técnica Pública e Gratuita para projetos de construção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda e da outras providências. Obrigado, boa noite a todos. Esse projeto já é de conhecimento de todos os vereadores, mas eu vou falar sobre esse projeto mais uma vez, mas antes eu queria dizer o seguinte, que esse projeto, ano passado, ele foi votado em 2 discussões, aprovado por unanimidade, e veio um veto do Executivo, a gente sabe que isso aí com certeza foi um veto político, não foi um veto técnico. Qual o motivo do veto? A alegação era o seguinte, que esse projeto não poderia ser feito por um poder legislativo e teria que ser feito por um poder executivo. Eu vou pedir ao meu assessor Renato que passe por todos os vereadores aqui. O que acontece? Em 2019, projeto idêntico ao meu, é o mesmo projeto porque não tem muito que ser modificado. Isso aqui é baseado numa lei federal número 11.888 de 2008, que trata da engenharia pública. Então, quero dizer aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vou repetir, Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto idêntico a esse que eu apresento aqui. E o ano passado também a ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprovou projeto também idêntico a este. Projeto, então, de autoria de 13 deputados estaduais, que eu passo aqui à mão dos vereadores. Então, a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro aprovou um projeto idêntico a esse, e também a ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprova o mesmo projeto. Então, essa questão aí que o poder legislativo não pode fazer um projeto desse tipo, então, com isso aí a gente está provando que eu estou certo e quem vetou estava errado. Até porque a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa deu parecer contrário ao veto e, consequentemente, favorável ao projeto de lei. E quero dizer também às senhoras e senhores vereadores e a todos que acompanham essa sessão, eu não estou com esse projeto de lei, eu não estou criando cargo nenhum. Não sei se todos os vereadores sabem, mas já existe, na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, já existe a Subsecretaria de Engenharia Pública. Tem lá a subsecretária nomeada, tem o pessoal todo nomeado na secretaria, Carlinhos. Já existe a Subsecretaria de Engenharia Pública. Então, não estou criando cargo, não estou criando despesa nenhuma para a Prefeitura, até porque no projeto de lei, vereadora Maiara, eu falo aqui num convênio com as faculdades de Engenharia e Arquitetura, que esse pessoal vão participar desse projeto através de convênio. Os alunos do último período de Engenharia e Arquitetura, porque agora, na minha época, eu me formei, já tem algum tempo, 37 anos, hoje não precisava, hoje os alunos têm que comprovar horas de estágio. Então, isso também vai a participação
dos alunos de Engenharia e Arquitetura das faculdades de Friburgo participando desse projeto. A atuação deles também vai contar como hora, né, de estágio para esse pessoal que está se formando. Então, eu acho que todos os vereadores sabem isso aqui. Eu falei até com o Zezinho, já agradeço o parecer emitido pelo vereador Zezinho e também da Comissão de Constituição e Justiça, que foi contrário ao veto. Porque o veto não faz nenhum sentido, Zezinho. Eu fiz chegar à mão dos senhores vereadores o projeto de lei da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que aprova o projeto idêntico ao meu e também a ALERJ. Né? Então, a questão de poder legislativo não trata desse assunto, mas no parecer de Vossa Excelência e dos membros da Comissão de Constituição e Justiça foram favoráveis ao projeto. E quero dizer também que esse projeto sendo aprovado e sancionado, não vai no dia seguinte, não vai acontecer uma correria lá na Prefeitura pedindo a gratuidade nessas legalizações e construções, porque você tem que cumprir vários pré-requisitos, como diz o projeto de lei. Você tem que ter um único imóvel, o imóvel tem que ser residencial, então tem vários critérios. A família tem que ter renda, os membros da família, no máximo, tem que ter no máximo 3 salários mínimos. Então tem um critério para que você tenha direito a esta lei, assim como é a lei federal número 11.888 de 2008. Então, eu estou regulamentando essa lei de acordo com as características do nosso município. Então, nós já temos uma lei federal, temos uma lei estadual. Vou repetir aqui, a autoria está com os senhores vereadores, aí são 13 deputados autores desta lei. E também a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto no mesmo sentido. Então, esse projeto é muito importante, vai beneficiar uma camada muito importante da nossa população que não tem acesso nenhum quando você precisa legalizar o seu imóvel, quando você precisa ou construir ou fazer algum acréscimo. Eu já vou conceder os apartes e quero dizer também que é muito bom lembrar aqui que todo cidadão brasileiro ele tem direito à segurança pública, ele tem direito à saúde pública, tem direito à educação pública, tem direito à defensoria pública. Por que não pode ter direito à engenharia pública? Já temos a lei federal, repito, a lei federal, uma lei estadual e agora estou aqui propondo essa lei municipal para que a gente possa avançar nesse sentido. Vou conceder as partes, primeiro o vereador Wallace e após a vereadora Maiara. Vereador Joelson, mais uma vez parabenizo, né, a primeira vez que Vossa Excelência traz esse tema. Eu acho de suma importância a gente ter uma secretaria, alguém no governo municipal que possa dar essa assistência técnica. Principalmente eu que acompanhei, como a maioria, com certeza, dos vereadores aqui, na tragédia de 2011, a gente viu muita coisa que aconteceu aí por motivo, muitas vezes, de falta de informação, porque a população trabalha e compra com dificuldade seu material, e muitas vezes, eu vi lá, quando a gente viu, né, tudo aquilo que aconteceu na tragédia, a gente viu que tinha ferragem de meia lá nas sapatas, e muitas vezes em cima de 3,16, totalmente a ferragem invertida. Muitas vezes a pessoa tem a compra do material, mas não tem alguém que possa estar orientando, né, tanto para fazer a construção e como para dar legalidade também. Então, acho muito importante ter essa assistência técnica, porque a gente mora numa cidade que, geralmente, climaticamente, sempre tem problemas, né, tem sempre muros de contenção, né, e às vezes a pessoa custa para ter aquele recurso e faz, às vezes, de forma irregular, por não ter condições de colocar alguém para orientar. Eu acho que é um caminho, está podendo, pelo menos, orientar a população para que, nas próximas construções, não aconteçam isso. Então, acho que é muito importante, porque através de uma construção bem segura, né, muitas vezes você pode gastar um pouco menos se você tiver aquela orientação e conseguir fazer alguma coisa mais segura, porque nós já perdemos muita vida por esse tipo de causa. Isso, com essa regulamentação dessa lei, com essa engenharia pública, isso aí pode amenizar muito e ajudar muito a nossa população, principalmente a população mais carente. Então, parabenizo desde já e conte com o meu voto. Obrigado, vereador. Vereadora Maiara.
Boa noite a todos e todas. Joelson, já parabenizando aí sua defesa, eu acho que o senhor nem precisava estar fazendo defesa de novo, porque há pouquíssimo tempo nós tivemos essa discussão na casa e todo mundo aqui já entendeu a importância de um projeto como esse. Todo mundo aqui e todo mundo do estado do Rio de Janeiro e algumas cidades também referências, que é a própria capital. Então, eu lamento que o senhor tenha precisado subir de novo na tribuna para defender um projeto tão importante. Mas, mais que isso, o senhor evidencia no seu projeto a falta de política de moradia em Nova Friburgo, que precisa cada vez mais avançar. Porque a gente está falando, para quem não sabe ainda, ou o termo mais dificultado não faz com que o entendimento seja de fácil acesso, né? A gente está falando aqui numa engenharia pública a possibilidade de pessoas pobres terem assistência, terem aí um engenheiro para poder acompanhar a construção da sua casa. A gente está falando de pessoas que não têm renda para poder fazer isso de forma autônoma, né? A gente está falando de pessoas que não têm condição de morar num lugar adequado. E aí, gente, a gente vai bater lá na tragédia de 2011, de novo, onde várias pessoas, que ainda assim é uma realidade no município, infelizmente, precisavam construir suas casas embaixo de barranco. E aí veio a chuva forte e levou essas casas, levou a vida de muitas pessoas. A gente está falando sobre um projeto que pode salvar vidas. A gente está falando sobre dignidade. E, infelizmente, essa semana, já até registrei lá nas minhas redes sociais, eu precisei emitir alguns ofícios de casas condenadas, habitadas, que ainda não foram demolidas, e essa população ainda não foi encaminhada para assistência social e nem para a Secretaria de Meio Ambiente para ter um lugar seguro para morar. E olha só, estamos em 2023, já tem 11 anos da tragédia. Quanto tempo mais a gente vai precisar esperar? Quantos vetos a gente vai precisar levar na cara aqui dentro dessa casa para que a gente consiga garantir esse direito para a população? É uma fala indignada, é uma fala que anseia por uma política como essa na cidade, que não pode esperar. Essas pessoas não podem esperar. E eu parabenizo mais uma vez pela coragem, viu, Joelson? Porque, mais uma vez, defendendo um projeto como esse, ainda sujeito a ter retaliação pelo chefe do Executivo. A gente está junto nessa luta, junto das pessoas que mais precisam. Obrigado, vereadora. Vereador Marco Queiroz. Vereador Gelson do Pote, parabéns. Sabe que pode sempre contar com o meu voto favorável, principalmente num projeto desse, que ele vai de encontro ao âmago, ao cerne, ao ponto central do sonho da população, que é a casa própria. Muitas vezes, Joel, essa pessoa ela anda na ilegalidade, não é porque ela quer, não. É porque ela não consegue o profissional adequado, não consegue fazer recurso para poder comprar a casa. Nós temos isso, nem isso tem na cidade, programa habitacional. E por isso a gente vê até pessoas, inclusive, invadindo casas de tragédia, porque nossa cidade não tem um recurso, não tem uma Secretaria de Habitação. E muito menos agora essa questão da engenharia pública. Eu admiro o prefeito desse município, que diz que veio de comunidade carente, né? Que passa por esse problema, não ter a sensibilidade de aprovar esse projeto de lei. Eu acho que ele tem que lembrar da Bíblia, que ele diz que professa a fé, e de onde ele diz que veio. Eu acredito que tem algo errado nisso. Parabéns e já conta com o meu voto favorável. Obrigado. E quero dizer também que eu acredito que a maioria dos vereadores já recebeu algum pedido nesse sentido. A vereadora Priscila acaba de me encaminhar um pedido nesse sentido aí, né, para atender uma pessoa lá de Olaria, porque precisa, e a gente tem que, enquanto não existe engenharia pública, a gente, né, eu fiquei de passar lá e ver o que a gente pode fazer para ajudar essa família. Então é sobre isso que eu estou falando. Todos os vereadores sabem, conhecem a realidade do nosso município, e isso é muito importante. Isso foi tema de uma reunião semana passada com o presidente do CREA, nós tivemos a reunião aqui na CIAMP, o presidente do CREA, com vários profissionais de engenharia e arquitetura, com o superintendente aqui do CREA, o senhor Daniel Cardoso, e vários representantes de outros municípios também falei, e todos falaram da importância dessa lei. Então, peço a todos os vereadores o voto favorável nesse projeto tão importante para a nossa população, e desde já agradeço o voto favorável de cada vereador. Obrigado. O projeto encontra-se em votação.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Foram votados em segunda discussão 2 projetos de lei ordinária, de autoria do Executivo Municipal. Um deles altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 2.292, de 4 de agosto de 1989, e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal, projeto número 225/19, vereador, líder de governo. É um projeto em segunda discussão, Vossa Excelência dispensa a defesa. Pois não, vereador, tem, por favor, a emenda ao projeto. Bom, eu vou fazer aqui a leitura da emenda. O inciso 3º do artigo 2º passará a vigorar com a seguinte redação. Segundo, universalização, ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. Segundo, fica suprimido o parágrafo 4º do artigo 14º. Terceiro, o caput do artigo 18 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. Para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, serão observadas as seguintes metas, desde que previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O caput do artigo 53 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53. O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Nova Friburgo será conduzido com a participação de diversos segmentos sociais em audiência pública, convocada pelo chefe do Poder Executivo ou pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Assina a vereadora Priscila Pita. Vou ver aqui também o parecer. 2 fundamentos do parecer. Em caso, o presente parecer venha exclusivamente para tratar da emenda apresentada pela nobre vereadora Priscila Pita, tendo em vista que já foi exaurido parecer conclusivo ao projeto, sua matéria, seus dispositivos e seu trâmite processual. Dessa forma, vale ressaltar que a presente emenda, amparada pelo artigo 170, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, não traz vício ou ilegalidade ao projeto principal. Conclui-se, então, pela manutenção do entendimento de parecer anteriormente confeccionado por esta comissão. Por reconhecer que a matéria é levada em consideração os motivos e os termos expostos neste parecer, pode e deve prosseguir sua tramitação por não conter vícios contrários à sua natureza, ou seja, é constitucional, legal e da boa técnica legislativa. Diante dos elementos apresentados, concluímos pela possibilidade jurídica de sua regular tramitação, por atender que todos os requisitos de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. É o parecer favorável à emenda, assina o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Zezinho do Caminhão e a vereadora Priscila Pita. Pois não, vereador. Senhor presidente, como fui eu que fiz a defesa do projeto e a gente está abrindo mão da discussão, só para deixar ciente os companheiros aqui, não tem problema acatar as emendas, porque as emendas elas ajustam o projeto e dá mais autonomia ao executivo. Tira algumas questões que teria que estar negociando com a empresa, e dá mais, digamos, autonomia para o poder executivo, que é o poder concedente para agir sem depender da empresa. Então, não tem nenhum problema acatar as emendas. Pois não, vereador. Então, sendo assim, após a leitura da emenda, o projeto de lei número 625 de 2019 encontra-se em votação em segunda discussão. Encerrada a votação, projeto de lei aprovado por unanimidade em segunda discussão. O segundo projeto dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e também o Plano Municipal de Saneamento Básico de Nova Friburgo e da outras providências. O próximo projeto de lei ordinário número 268 de 2023, também de autoria do Executivo Municipal, também em segunda discussão. O vereador, líder de governo, dispensa a defesa. Então, o projeto de lei encontra-se em votação em segunda discussão. Encerrada a votação, projeto de lei aprovado por unanimidade em segunda discussão.
Agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão ordinária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de reportagem. A vereadora Priscila Pita falou sobre o requerimento de informação a respeito do contrato com a EBMA. Fiz o requerimento de informação, falando sobre a questão da renovação de contrato em relação à EBMA. É uma questão que desde o ano passado eu tinha feito um outro requerimento de informação perguntando ao Executivo, quais providências estavam sendo tomadas, as atitudes para que a renovação do contrato que vence agora em setembro, porque já foi renovado por 20 anos e o outro prefeito já tinha renovado por 5 anos e o contrato não previa mais renovação. E a lei orgânica do município também está lá, acho que é inciso 238, se eu não me engano, ou 237, dizendo das concessões e fala que todas as concessões ela têm prazo de 20 anos, renovado por mais 5. Então, eu preocupada com essa questão, eu sinalizei desde o ano passado para o Executivo, para ver a questão da IBMA, que vai ver seu contrato agora, o que eles estariam fazendo. Na época, me falaram que estavam fazendo estudo, que estava correndo tudo bem, que estavam fazendo tudo nos conformes. Mas eu tenho acompanhado direto esse assunto, até porque é um assunto que é de extrema importância para o município, que é a questão da coleta de lixo, de resíduos sólidos. E agora eu quero saber da Prefeitura se de fato eles fizeram o que eles me falaram no ano passado. Se isso mesmo procede. E quero saber também sobre o CEA. O CEA é um centro ambiental que tem lá, que tem um recurso, captou um recurso, e eu quero saber onde foi destinado esse recurso. Em relação ao meio ambiente, à reciclagem, quero saber onde foi esse recurso, se esse recurso, se não foi aplicado, se está guardado, ou se foi aplicado, onde que foi, de que maneira foi, quem foi que aplicou, entendeu? Para dar transparência para que você, população, não fique prejudicado. O vereador Marcinho Alves falou sobre o requerimento de informação a respeito da alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã. Bem, o requerimento de informação, ele deu início a partir do momento que a Prefeitura terceirizou o serviço para comida transportada. Vou explicar aqui o que é comida transportada. Antes, as empresas se utilizavam do espaço público dentro do Hospital Raul Sertã e faziam alimentação dentro do espaço do Hospital Raul Sertã. Após a interdição desse espaço, essa comida passou a ser transportada. E aí o valor subiu de 3 milhões e 200 por ano num contrato para 12 milhões de reais, um aumento de 300%. E esse requerimento de informação, eu vou trazer uma clareza que a empresa ganhou a licitação antes para poder fazer alimentação dentro do hospital, a obrigação era dela de manter o espaço. Se tivesse infiltração, tivesse qualquer situação que levasse à interdição do espaço, como levou à interdição, a empresa que deveria fazer essa manutenção. Então, por que deixaram o espaço ser interditado? Por que sucatearam a cozinha do Hospital Raul Sertã e deixaram agora o município estar pagando 300% acima do valor que era pago? O valor de 3 milhões e 200 por ano pagar 12 milhões. Então ali a gente vai comprovar que a empresa que fazia alimentação do Hospital Raul Sertã no passado, ela não fez as manutenções da cozinha. E aí os fiscais também, na época do contrato, têm que ser penalizados também, porque o fiscal, quando ele sabe, quando ele assume uma fiscalização de um contrato, ele tem que ler as cláusulas. E dentro das cláusulas tem muito claro que a empresa, no passado, deveria ter feito as manutenções e não fez. Por isso, a licitação foi feita de comida transportada e hoje o município paga três vezes mais, 300%. Saiu de 3 milhões e 200 para 12 milhões por ano de comida transportada no Hospital Raul Sertã. O vereador Joelson do Porte falou sobre as construções feitas próximas às áreas de proteção ambiental. Esse projeto de lei que foi aprovado hoje em primeira discussão, ele é uma regulamentação da Lei Federal número 11.888 de 2008. Então já existe a Lei de Engenharia Pública, uma lei federal. O ano passado eu apresentei essa lei. Esse projeto de lei foi aprovado em 2 discussões, foi para o Executivo, o prefeito vetou o projeto, alegando que esse projeto não pode ser feito por um poder legislativo. E eu precisava de 11 votos para derrubar o veto, eu tive 10 votos. 3 vereadores votaram a favor do veto. Tinha apenas 13 vereadores no plenário. E aí eu quero dizer o seguinte, até hoje eu distribuí esse projeto de lei aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que fez a Câmara Municipal um projeto de lei idêntico ao meu, foi aprovado, sancionado,
e a Alerj também tem um projeto de lei aprovado no mesmo sentido do meu, projeto de lei de autoria de 13 deputados estaduais, dos mais variados partidos. Então nós já temos uma lei federal, uma lei estadual e agora estou propondo a lei municipal porque o regulamento de acordo com o nosso município. Eu quero chamar a atenção que em Friburgo já existe, na prefeitura municipal, já existe a subsecretaria de engenharia pública. Então eu não estou criando secretaria, não estou criando cargo, já existe a subsecretaria de engenharia pública com a subsecretária nomeada e os demais membros lá da subsecretaria. Então não estou criando cargo nenhum, ainda estou nesse projeto de lei criando uma oportunidade, né, de um convênio entre a prefeitura e as faculdades de engenharia e arquitetura, que já existe. A prefeitura há pouco tempo fez um convênio com a UF, né, da odontologia, para os alunos atuarem na área né, contribuindo com o município com esse convênio, né, já ajudando na área da saúde do nosso município. Então, nós podemos fazer esse convênio também para a área de engenharia, né, engenharia pública. Então, os alunos, e isso também vai servir de estágio para os alunos do último período que estão se formando. Então, a prefeitura, eu não estou criando cargo nenhum, não estou criando despesa nenhuma para a prefeitura. Ao contrário, eu estou trazendo até arrecadação, porque cada imóvel legalizado é um IPTU que é gerado, é uma receita que entra na prefeitura e as pessoas construírem que não têm condições de pagar um engenheiro, um arquiteto, construir com segurança. Vereador, nesse momento que o município passa por um contingenciamento de orçamento, isso não pode ser usado como uma forma de, talvez, achar que o projeto vai ter despesa para o município e acabar sendo vetado novamente? Eu acredito que não, porque não traz nenhum tipo de despesa para a prefeitura. Porque já existe a subsecretaria de engenharia pública, já existe uma subsecretária nomeada e mais membros da subsecretaria já nomeados. E esses projetos, e a subsecretaria, ela vai coordenar esse projeto. E pode ser feito através de convênio com as faculdades, para o prefeito não ter que contratar nenhum profissional para atuar nesse programa. E agora sim chegamos ao fim do nosso programa TV Câmara de hoje, que vai ficando por aqui. A vocês aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.